Enoque e Elias, será que foram mesmo ao céu? Quando falamos sobre o destino dos servos de Deus após a morte, dois nomes quase sempre aparecem: Enoque e Elias. A Bíblia diz que Enoque foi tomado por Deus e que Elias subiu ao céu em um redemoinho. Por isso, muitos acreditam que esses dois homens não passaram pela morte e foram levados vivos para a presença de Deus. Mas será que essa é realmente a única forma de entender esses relatos? Ou será que a própria Bíblia, quando analisada com atenção, nos mostra algo diferente, mais coerente com todo o seu conjunto de ensinamentos sobre a morte e a esperança da ressurreição? Neste estudo, vamos deixar a própria Escritura interpretar a Escritura. Vamos começar com Enoque, depois veremos Elias, e no final juntaremos todas as peças para responder a uma pergunta central: alguém foi para o céu antes da morte e da ressurreição de Jesus? Parte 1. Enoque foi levado ao céu? O relato de Enoque aparece em Gênesis capítulo 5. Esse capítulo segue um padrão muito claro. Ele apresenta a vida dos descendentes de Adão e, repetidamente, encerra cada relato com a frase "e morreu". Essa sequência reforça uma realidade bíblica importante: a morte atingiu todos os seres humanos após o pecado. Mas quando chegamos a Enoque, algo muda. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus, então desapareceu, porque Deus o tomou. Esse detalhe chama atenção e levou muitos a concluir que Enoque foi levado diretamente ao céu. No entanto, o texto não afirma isso. Séculos depois, a carta aos Hebreus menciona Enoque novamente. Pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, porque Deus o havia transferido. À primeira vista, não ver a morte parece indicar que ele nunca morreu. Mas na linguagem bíblica, ver muitas vezes significa experimentar. Jesus usou essa mesma forma de expressão quando disse: "Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte". Isso não significa ausência de morte física ao redor, mas a não experiência da morte definitiva. Da mesma forma, Hebreus pode estar dizendo que Deus preservou Enoque de uma morte dolorosa ou violenta. O próprio contexto confirma isso. Logo depois, o escritor afirma: todos estes morreram na fé, incluindo Enoque na mesma lista de Abel, Noé e Abraão. Se Enoque fosse uma exceção absoluta, isso seria claramente destacado. Além disso, Judas menciona uma profecia atribuída a Enoque, mostrando que ele viveu em uma época de grande corrupção antes do dilúvio, o que poderia ter gerado forte oposição à sua mensagem. Nesse cenário, muitos entendem que Deus simplesmente encerrou a vida de Enoque de maneira especial, antes que ele sofresse violência. Um paralelo interessante aparece em Moisés, cuja sepultura foi escondida por Deus. Além disso, ninguém viu ele morrer, mostrando que o Criador pode agir de forma extraordinária sem que isso implique ida ao céu. E há ainda uma declaração direta de Jesus: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Se Enoque já estivesse no céu, essa afirmação seria difícil de harmonizar. Assim, uma leitura coerente indica que Enoque foi preservado de forma extraordinária, mas permaneceu entre aqueles que morreram na fé. Parte 2. Elias subiu ao céu? Agora vamos ao caso de Elias. Diferente de Enoque, o relato é mais detalhado. No segundo livro dos Reis capítulo 2, Elias e Eliseu caminhavam juntos quando surgiu um carro de fogo com cavalos de fogo, separando os dois. Em seguida, Elias sobe ao céu em um redemoinho. Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Mas surge uma questão importante: que céu é esse? Na Bíblia, a palavra céu pode significar o céu atmosférico, o espaço sideral ou o céu onde Deus habita. O texto não especifica qual deles está em vista. E como o evento envolve um redemoinho, um fenômeno atmosférico, não há base imediata para concluir que Elias foi levado à presença de Deus. Mas há um detalhe ainda mais intrigante. Em 2 Crônicas capítulo 21,
aparece uma carta escrita pelo profeta Elias ao rei Jeorão, enviada depois do episódio em 2 dos Reis. Isso levanta uma pergunta direta: como Elias poderia ter sido levado ao céu e ainda assim escrever uma carta na terra? Por isso, muitos entendem que não se trata de uma ascensão ao céu espiritual, mas de um transporte milagroso realizado por Deus para outro lugar da terra. Esse tipo de evento não é único. Em Atos, Filipe foi transportado sobrenaturalmente após encontrar o etíope. Ou seja, Deus pode mover seus servos de forma extraordinária sem levá-los ao céu celestial. Assim, o caso de Elias pode se encaixar nesse mesmo padrão, um encerramento milagroso de sua missão pública, e não uma entrada na presença de Deus. Conclusão: o que realmente ensina a Bíblia? Depois de analisar Enoque e Elias, surge a pergunta final: alguém foi ao céu antes de Jesus? Quando observamos o conjunto das Escrituras, a resposta se torna consistente. A Bíblia diz que o homem volta ao pó após a morte. Eclesiastes afirma que os mortos não têm consciência. Os Salmos dizem que seus pensamentos cessam. Jesus compara a morte ao sono. Pedro afirma que Davi morreu e não subiu ao céu. Hebreus diz que todos os antigos servos de Deus morreram na fé. E Paulo ensina que a esperança final é a ressurreição. Quando tudo isso é colocado lado a lado, surge uma linha clara de entendimento. A esperança bíblica não é uma recompensa de vida no céu, mas a ressurreição no tempo determinado por Deus. Nesse quadro, Enoque e Elias deixam de ser exceções. Enoque foi poupado por Deus de sofrer uma morte violenta. Elias foi transportado milagrosamente para outro lugar. Mas nenhum dos dois precisa ser entendido como tendo entrado na presença celestial de Deus. E assim, a mensagem final da Bíblia permanece a mesma. A esperança dos servos de Deus é a ressurreição para uma nova vida, uma vida eterna na terra num paraíso restaurado. Mas isso não significa que ninguém irá para o céu. A esperança de vida celestial aparece nas Escrituras gregas nas palavras de Jesus e em algumas cartas do apóstolo Paulo, bem como em algumas visões do apóstolo João citadas no livro de Apocalipse. Porém, junto com essa promessa da parte de Deus de levar alguns para o céu vem também uma explicação da Bíblia sobre quantos dos discípulos de Jesus terão esse privilégio e qual o principal motivo de Deus dar a eles uma ressurreição como criaturas espirituais para viverem no céu. Deixaremos na descrição desse vídeo um link sobre um vídeo que explica quem vai para o céu e por quê, e o que significa ser salvo. E agora fica a pergunta: depois de considerar todas essas passagens, qual interpretação parece mais coerente com o conjunto das Escrituras? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outros, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado quando postarmos outros vídeos interessantes como esse. Obrigado por ter assistido até o fim e até a próxima. Tchau!